Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Estão estudando muito? Estão cansados? Então, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho de coesão textual, de frase e pontuação, ok? Porque eu não posso falar de coesão textual, de argumentatividade, de textualidade, sem falar de coesão textual, sem falar de frase, sem falar de pontuação, ok? Então, gente, o que é coesão? Coesão é conexão, é ligação, é harmonia entre os elementos de um texto. Aí eles perguntam o que é elemento? Elementos são as palavras, são as frases, são os períodos, são as orações, são os parágrafos de um texto. São todos aquilo que faz que o texto seja um texto. Um texto não é um conjunto de palavras jogadas de qualquer maneira. Um texto, ele precisa ser precisa ser organizado, precisa ser refletido, precisa ser pensado. E alguma palavra vai combinar com outra palavra. Uma informação vai se ligar a outra informação. Um parágrafo vai se ligar a outro parágrafo e assim por diante. Então, para vocês, para ficar mais claro um pouquinho, vamos prestar atenção no exemplo a seguir. Nós temos: os sem terras fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Ok. Consideram injusta a atual distribuição de terras. Ok. O ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia. Ok. O projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. O que vocês acham? O que vocês acharam quando eu li este parágrafo inteiro? Aqui nós temos um parágrafo, tá, gente? Sem o porquê, sem o porém e sem uma vez que. Vocês acharam que ficou legal ou vocês acharam que faltou alguma coisa? A maioria percebeu que ficou um pouquinho esquisito, não é? Então, essas palavrinhas, o porquê, o porém e uma vez que, é o que a gente chama de mecanismo linguístico de coesão. Aquilo que é cobrado lá na competência 4 da redação do Enem. Ok? Então, o que seja, eu uso algumas palavrinhas, existem algumas palavrinhas no mesmo que servem para costurar uma informação a outra informação no texto. Para ligar uma frase a outra frase no texto. Este parágrafo aqui é um pequeno texto que é composto por duas frases. A primeira frase começa aqui, ó, os sem terra, e termina em terras. Ok? Aqui começa. A segunda frase começa em porém e termina em sem terra. Elas estão ligadas, essas duas frases do parágrafo estão ligadas uma à outra através do porém. Então, porém, liga essas duas frases. Ok? Então, o que eu estou vendo aqui? Tem uma ligação entre duas frases do parágrafo. Mas também nós temos uma ligação dentro da frase. Então, nós temos aqui a primeira frase, aqui nós temos uma informação, começa em sem terra e vai até país. A segunda informação da primeira frase começa em considero e vai até terras. Ok, gente? Estão conseguindo acompanhar? E o que ligou essas duas informações? O porquê. Novamente, um elo coesivo, ou seja, um elemento de coesão, que ligou uma informação na outra, uma informação a outra dentro da frase. E dentro da segunda frase, essa segunda frase começa em porém e vai até sem terra. Então, observe, nós temos a primeira informação. O ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia. Ok.
A segunda informação, o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Ok, o que eu fiz? Foi ligado uma informação a outra, novamente dentro da segunda frase, através de um conjunto de palavras que são uma vez que. Ok, novamente, o mecanismo linguístico de coesão. Isso é coesão textual, gente. Ok? Conseguiram acompanhar? Muito bem. Agora nós vamos para o próximo slide. Presta atenção. Eu quero que vocês prestem atenção agora no próximo slide, porque ele também ajuda vocês a entenderem um pouquinho mais de pontuação. Então, gente, novamente aqui, vamos lá. Vamos observar a distribuição das seguintes palavras. E eu já faço uma pergunta para vocês. Será que essa distribuição transmite uma mensagem completa? Então, vamos lá. Você, se, precisa, mesmo, último, de, se, bem-sucedido, dedicação, melhor, quer, ser, buscar, limite, dar, total, ter e seu e e. Vocês acham que do modo que elas foram colocadas, elas criam um sentido completo? O que vocês acham? Eu acho que não, né? Do modo que elas estão colocadas, não cria o sentido completo. Não constitui enunciado linguístico com sentido completo. Isso pode ser qualquer língua, menos língua portuguesa. Ok, gente? Porque se sabe que a nossa língua portuguesa tem uma certa organização. Certo, gente? Vamos, então. Então, gente, vocês observem que o autor do texto, que é Ayrton Senna, com certeza ele jamais usaria a frase do jeito, ele jamais falaria daquela maneira. Ele tentaria organizar a frase para que ela realmente fizesse sentido para seus ouvintes. Então, como que ele organizou? Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Agora sim, a nova organização, ela estabeleceu relações de sentido e complementação entre as palavras. E fica claro que entre elas se estabelecem determinadas adaptações formais. Logo, nós temos uma frase. Então, assim, essas adaptações formais, gente, eu estou falando de concordância verbal e concordância nominal. Ok? Então vocês viram já, nós trabalhamos um pouquinho na aula passada, o pessoal do terceiro ano que acompanhou, terceiro ano matutino que acompanhou a aula, vocês perceberam que nós temos concordância verbal, nós temos concordância nominal, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, que tudo isso acaba interferindo no sentido do texto. Mas, gente, o que é uma frase? Com certeza, vocês já estudaram em algum momento da vida de vocês, vocês já falaram várias frases. Frase é algo que a gente, no nosso dia a dia, usamos em todas nossas situações comunicativas. Mas frase, falando de maneira mais formal, é qualquer enunciado linguístico que transmita uma informação completa. A frase pode ter ou não verbos, ok? E o que é oração? É qualquer informação que se organiza ao redor de um verbo. Ok, gente? Então, vamos agora a um exemplo prático disso. Preste muita atenção. Então, gente, vamos agora analisar, vamos para um exemplo prático disso. Nós temos aqui nós temos este parágrafo, que nós já trabalhamos anteriormente, só que dentro de outra perspectiva. Agora eu vamos explicar isso falando de frase. Nós temos aqui, lá em cima eu já falei que nós tínhamos um parágrafo formado por duas frases, ok? Então a primeira frase tem sentido completo, que começa em sem terra e termina em terras. A segunda frase que começa em porém e termina em sem terra.
também tem sentido completo. Então, aqui nós temos um parágrafo, como eu já falei para vocês, formado por duas frases. Muito bem. É frase porque transmite sentido completo. Concorda comigo? Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero que vocês contem comigo o número de verbos dentro das frases. Então, o primeiro verbo é fizeram, o segundo verbo é consideram. Então, nós temos dois verbos na primeira frase. Segunda frase, vou dar para vocês um minutinho para vocês contarem o número de verbos. Contaram? Então, vamos lá. Quais são os verbos? Ok. Acertou quem falou considerou e pretende assentar. Então, observe, a primeira frase é formada por duas informações e cada informação se organiza ao redor de um verbo. A segunda frase é formada também por duas informações e cada informação se organiza ao redor de um verbo. Então, isso que eu acabei, essa informação que se organiza ao redor de um verbo, eu chamo de oração. Então, o que é uma oração? Uma oração nada mais é que uma informação que se organiza ao redor de um verbo. Então, uma frase pode ter uma oração, pode ter duas orações, pode ter três orações, quatro. Tudo depende do número de verbos que a frase terá. É claro que eu não aconselho vocês a fazerem frases longas demais. Por que não? Porque é muito fácil me perder. É muito fácil me perder na concordância verbal ou na concordância nominal. E isso pode gerar problema para o meu texto, ok? Ele pode ficar um pouquinho sem sentido. Outra coisa agora que tem a ver com a pontuação. Observe, aí vocês perguntam, tem muita gente que tem problema em saber quando usar o ponto final. Quando que eu uso o ponto final? Quando eu quero afirmar alguma coisa, ok? Ou quando eu quero negar alguma coisa, de uma maneira mais assertiva. E outra coisa a respeito do ponto final, quando que eu uso em questão de extensão da minha frase? Quando vocês perceberem que a frase está ficando longa demais. Quando vocês perceberem que a informação já está fechadinha, está completinha, pode colocar um ponto final aí sem medo. Ok, gente? Quando vocês perceberem que a frase de vocês tem 2, 3, até 4 orações, às vezes mais que 4 orações, pode já a frase ficar um pouco confusa. Ok, gente? Conseguiram acompanhar até aqui? Muito bem, vamos agora dar continuidade à aula. Então, gente, observe aqui outro exemplo. Essa palavra aqui, palavra pare, uma placa muito comum no nosso trânsito. Então, essa palavra aqui, pare, é uma frase. E a frase com apenas uma palavra. E essa palavra é um verbo. Então, nós temos uma frase formada por uma palavra e a palavra é um verbo. Então, nós temos uma frase verbal. Ok? Formada por apenas uma oração. Se não tem um verbo, nós temos uma oração aqui. Então, a frase transmite informação completa, tem apenas uma palavra e uma oração. Ok? Então, mas também nós também temos frase nominal, que é uma informação completa sem a presença de um verbo. Por exemplo, silêncio, por favor. A informação está completa, mas não há a presença do verbo. Nesse caso, eu chamo uma frase nominal, quando não há a presença de um verbo. Ok, gente? Então, por isso é importante a gente utilizar adequadamente os sinais de pontuação. Então, gente, vamos lá. Faça bem essas conexões. Use bem os mecanismos linguísticos de coesão. Ou use bem os operadores argumentativos. Estou falando tudo é a mesma coisa. Por que eu devo usar bem? Porque a redação solicitada no Enem é dissertativa argumentativa. E quando eu uso bem essas palavrinhas,
esses mecanismos linguísticos de coesão, ou seja, essas palavrinhas que ligam uma ideia do texto a outra ideia, ou liga uma frase do texto a outra frase, ou um parágrafo a outro parágrafo, eu estou deixando o meu texto um pouco mais argumentativo, eu estou amarrando mais. Então, esses operadores argumentativos que vocês vão reconhecer, porque vocês já provavelmente conhecem através da fala de vocês. Então vamos lá. Ele trabalhava até tarde, mas acordava cedo, pois não era homem de faltar aos seus compromissos. 3 informações. Primeira, ele trabalhava até tarde. Segunda, ele acordava cedo. Terceira, não era homem de faltar aos seus compromissos. Ou seja, ele reuniu essas 3 informações numa frase só. Confere comigo? E para ligar essas 3 informações a respeito da vida dessa pessoa, ele usou palavrinhas, ou seja, um conectivo, um alfinete, um conector. Ele estabeleceu uma conexão entre essas informações. Conferem comigo? Tudo bem até aí? Vamos continuar. Então, a frase dele ficou mais alongada e ela ficou composta por 3 orações. Primeira oração, segunda oração. Primeira oração, ele trabalhava até tarde. Segunda oração, acordava cedo. Terceira oração, não era homem de faltar. Verbo faltar a seus compromissos. Então, é uma frase formada por 3 orações. Então, é uma frase mais alongada, uma frase maior. Segunda oração do texto. Era o primeiro a chegar ao seu escritório. Por isso, era sempre ele quem o abria. Novamente, era o primeiro a chegar, era sempre ele quem abria o escritório. Então, 2 verbos. Eu tenho a segunda frase aqui no textinho, também composta por 2 orações. Concorda comigo? Ok. E como ele como ele fez a ligação? Era o primeiro a chegar ao escritório e era sempre ele quem abria o escritório. Através de conectivo. Ele usou aqui 2, né? Usou por isso e usou e. O e também é um conectivo. A gente usa muito o e no nosso dia a dia. Concorda comigo? Perfeito. Também ele fez uma frase composta por 2 orações. Primeira frase do texto, frase composta por 3 orações. Segunda frase, frase composta por 2 orações. Muito bem. Vamos para o segundo textinho. Embora trabalhasse de tarde, acordava mais cedo. Primeira oração, trabalhasse de tarde. Segunda informação, acordava mais cedo. Então, ele fez aqui ele fez uma frase já formada por 2 orações. Certo? E o que está mantendo a relação de sentido dessas 2 informações é a palavrinha embora. Certo? Embora. Ele poderia falar assim, ele acordava mais cedo, embora trabalhasse de tarde? Você acha que poderia ser assim? Poderia também. Mas ele optou em começar a frase dele já com o operador argumentativo, com uma conjunção, com uma palavrinha que a gente chama de conjunção e ela é chamada de conectivo, ou seja, é uma palavrinha que estabelece a coesão entre as ideias do texto. Não era homem de faltar aos seus compromissos. Segunda frase do textinho dele, ele colocou, a informação é mais curta, né? Somente uma oração, um verbo, uma oração. E a terceira da frase do textinho dele. Como era o primeiro a chegar ao escritório, era sempre ele quem o abria. Chegar, abria. Então, o terceiro, nós também temos 2 informações e 2 orações, certo? Então, agora eu pergunto para vocês, qual
dos dois textos é o melhor? Qual você escolheria? Você acha que está mais bem elaborado, mais bem escrito? Bom, dentro do meu ponto de vista, os dois textos estão bem escritos. Só o modo de escrever que é diferente. A pessoa escreveu de uma maneira em cima, a outra escreveu de outra maneira embaixo. Não existe aqui, os dois estão dentro da língua portuguesa padrão. Os dois textos, ele usou os conectores, ou seja, os mecanismos linguísticos de coesão. Ele usou nos dois textos. E não tem como dizer qual deles é melhor, certo? E agora eu pergunto para vocês a respeito da pontuação. Pontuação aqui nesses textos. A pontuação, gente, observe o seguinte, que aqui depois de tarde tem uma vírgula. E depois de cedo também tem uma vírgula. Então aqui nós temos uma conjunção que a gente chama conjunção adversativa. E aqui nós temos uma explicativa, o pois. Então sempre que eu uso numa frase, na ordem direta, informação principal, toda frase, gente, tem uma informação principal. E a partir dessa informação principal é que brotam as informações secundárias, ok? Então, nessa informação principal, ele trabalhava até tarde, aí começou a surgiram novas informações. E aí, se eu uso mas, e se eu uso pois, eu sempre vou usar vírgula antes do mas e vírgula antes do pois, certo? Quando ele está iniciando uma informação secundária dentro de uma frase. Outra coisa que é importante colocar aqui para vocês, eu não começo frase com pois, ok, gente? Não começo frase com pois. Já na informação de baixo, foi ao contrário. Ele colocou a informação secundária na frente e a principal depois. Eu costumo falar assim, que ele colocou o carro na frente dos bois. Então, nesse caso, quando eu coloco a informação secundária antes e a principal depois, e eu inicio a minha frase com uma conjunção, embora é uma conjunção, gente. A conjunção a gente chama de conjunção subordinativa. Ela é concessiva, subordinativa. Eu separo as duas informações por vírgula. A regra é quando eu antecipo uma oração subordinada, eu coloco vírgula depois dela. Porque a ordem direta qual é? Oração principal, primeiro, e a oração subordinada depois. Mas isso é na ordem direta. Não está errado do modo que foi escrito aqui. Está correto também. Perfeito. Só muda a questão da vírgula. Você não pode esquecer, se eu coloquei informação secundária primeiro e depois eu trouxe a principal, eu sou obrigada, essa vírgula se torna obrigatória. Ok, gente? A mesma coisa aconteceu embaixo. Como era o primeiro a chegar ao escritório, era sempre ele quem o abria. Então, se eu tivesse que mudar ali, colocar a ordem direta também, ele era sempre ele quem abria o escritório. Como era o primeiro a chegar lá, ou algo do tipo. Entenderam? Então, eu poderia também escrever na ordem direta, mas novamente o autor do textinho optou em começar o texto com a informação secundária. Novamente, eu sou obrigada a colocar a vírgula depois dessa informação secundária. E depois ele trouxe a principal. Então, aqui eu falei um pouquinho, resumindo, aqui eu falei para vocês dos conectores, né? Aqui ele optou em usar
conjunções coordenadas no primeiro texto, e no segundo texto ele optou em usar, o autor do texto, usar as conjunções subordinadas. Ambas as conjunções têm valor de língua padrão. Os dois modos de uso estão corretos, não estão errados. Então, o que eu vou trazer para vocês agora é só explicar rapidinho a questão do que é ordem direta na língua portuguesa. Aí só para vocês recordarem, ok, gente? Porque isso acaba influenciando muito na pontuação do texto e também no modo que eu costuro o meu texto. Alguém de vocês prefere trazer as informações secundárias e depois a principal? Então, gente, em ordem direta, que eu falei, falei anteriormente, o que é ordem direta será? Então, ordem direta no português eu chamo, quando a minha frase respeita essa ordem, ela está assim: sujeito, mais verbo, mais complemento ou adjunto adverbial. O que é sujeito? Eu já falei para vocês na aula passada que eu ia trabalhar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que não vai precisar dar aula exclusiva somente de sujeito. Eu acho que eu vou falando e vocês vão recordando a respeito disso. Você tem que pensar o seguinte, que sujeito, sempre que o verbo, quando o verbo sofre uma ação verbal, pratica uma ação verbal, pratica e recebe uma ação verbal, é porque ele tem um sujeito, certo? Ele tem um sujeito. Sujeito é o ser que faz as coisas acontecerem junto ao verbo. Então, por exemplo, eu gosto de nadar. Eu tenho o verbo gostar, né? Então, lembrando, só relembrando, o que é verbo? São as palavras que indicam ação, as palavras que indicam estado e as palavras que indicam fenômeno da natureza. Então, a gente é verbo, gente. A gente já nasce praticando o verbo. Então, a gente nasce, a gente chora, a gente ri, a gente namora, a gente vive, a gente reza, a gente come, enfim, a gente corre, a gente anda, a gente trabalha. Então, ou seja, nós somos verbos em ação. Até mesmo quando a gente está parado, a gente é verbo. Eu estou parada. Eu respiro. Até mesmo quando a gente morrer, a gente está praticando o verbo. Eu morri, eu morro. Entenderam? Então, o verbo é aquele ser que pratica. O verbo sempre está acontecendo. O verbo sempre pode estar praticando uma ação verbal, eu posso estar sofrendo uma ação verbal. Por exemplo, eu fui mordida pelo meu cachorro. Eu estou recebendo uma ação verbal. Então, o verbo está no sentido, o verbo está sendo, eu estou sendo um sujeito paciente, porque eu fui mordida. Agora, eu mordi meu irmão, por exemplo. Então, eu estou praticando ação verbal. O sujeito, nesse caso, é ativo. Então, vamos lá. Aí eu pergunto, quem gosta de nadar? Eu, é o sujeito. Verbo, gostar, gosto. Lá no dicionário, vocês vão procurar o verbo gostar, porque ele vai estar... aqui ele está conjugado. Eu gosto. Tu gostas. Ele gosta. Nós gostamos. Vós gostais. Eles gostam. Entendeu? Então, quando o verbo estiver conjugado, ele não vai estar igual, na mesma forma em que ele estará no dicionário. No dicionário, vocês vão procurar o verbo gostar. Ok, gente? E denadar é o complemento do verbo. O que significa isso? Há verbos que precisam de complemento para ter sentido completo. Ou seja, quem gosta, gosta de algo. Eu não posso chegar aqui e falar, eu gosto. Vocês vão me perguntar, gosta do que, professora? E eu vou responder, gente, eu gosto de nadar. Eu gosto de bolo. Ok, gente?
Então, tem verbo que precisa de complemento, outros verbos não. Observe agora outra frase. Eu fui ao centro ontem. Eu, sujeito. Fui, verbo. Ao centro ontem é adjunto, é um adjunto que a gente chama de adjunto adverbial de lugar. Sempre que eu tiver alguma coisa indicando tempo, lugar, negação, modo, por exemplo, está relacionado ao verbo. Então, a gente chama de adjunto adverbial, advérbio. Ad significa perto de, verbial, perto e verbo, perto ao lado do verbo. Ok, gente? Está modificando o sentido do verbo. Ontem fui ao centro. Então, nós temos adjunto adverbial de tempo, mais sujeito e mais verbo. Adjunto adverbial de tempo e de lugar, gente. Ontem, de tempo. Fui, eu, sujeito. Verbo fui ao centro, adjunto adverbial de lugar. Certo, gente? Isso a gente chama de ordem direta e ordem indireta. Ordem direta por quê? Porque eu coloquei o ontem na frente. Eu coloquei um advérbio na frente do sujeito. Certo? Gente, como isso funciona numa frase que tenha mais de uma oração? Então, assim, isso fica muito bonitinho naquela frase anterior que tem apenas uma oração. E quando a minha frase tem mais de uma oração? Como é que vai funcionar isso? Como é que funciona a questão da vírgula, do uso da vírgula? Então, vamos lá. Então, nós temos qual que é a ordem direta de uma frase que a gente chama, gente? Oração principal mais oração secundária, ou oração coordenada, ou oração subordinada. Neste caso aqui, eu vou trabalhar só com as oração subordinada. Então, como que eu sei que é oração subordinada? Se na minha frase tem uma conjunção subordinada. Ok? Então, assim, ordem direta. Eles não perdiam esperança. Oração principal, já faltava alimentos. Então, já faltasse alimentos. Oração secundária. Como foi colocado aqui, foi usado a conjunção embora, que é uma conjunção subordinativa, a partir daqui, embora já faltasse alimento, eu tenho uma oração subordinada, certo? Está na ordem direta, oração principal, oração subordinada. Ok, perfeito, tranquilo, certo? Aí, eu quero chamar a atenção de vocês para o uso da vírgula. Quando eu estiver na ordem direta, gente, eu posso colocar a vírgula antes do embora ou não. A minha vírgula é facultativa. Ok? O Enem também cobra isso no Enem, se vocês colocarem a vírgula, ok? E se vocês não colocarem, também acertaram. Certo, gente? Porém, vocês gostam de inovar, querem fazer bonito. Então, vocês querem começar a frase de vocês já com a conjunção, o parágrafo de vocês com a conjunção. Vocês querem colocar a informação secundária na frente. Quando eu falo informação secundária, eu estou falando de oração secundária também, gente. Eu quero fazer ela antecipada, vocês querem antecipar ela, para vocês já mostrarem que você sabe usar uma conjunção, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Quando vocês fazem essa antecipação, colocam essa informação secundária para iniciar a frase de vocês são obrigados a colocar uma vírgula depois dela. Essa vírgula aqui é obrigatória, então, vírgula aqui, obrigatória, ok? A vírgula aqui é obrigatória, porque eles colocaram a informação secundária na frente da oração principal. A oração principal era, eles não perdiam esperança. Ok?
O que eu quero dar? Eu quero pedir para vocês que vocês estudem e pode mandar um áudio para mim falando um pouquinho das conjunções subordinativas adverbiais. Faltou um i ali, tá, gente? Adverbiais. Certo, pessoal? Tudo bem? Gente, agora eu vou dar para vocês alguns exemplos de alguns operadores argumentativos e quando eu devo usar, como eu devo usar, qual o sentido deles. Isso aqui deveria ser mais ou menos uma cola de vocês. Quando for escrever uma redação, confiram esses operadores, ok, gente? Vamos lá? Quando eu falo operadores argumentativos, é a mesma coisa que eu falar mecanismos linguísticos de coesão, conectores e assim por diante. Então, gente, eu vou colocar aqui algumas palavras que vocês podem, a gente chama palavras de transição, que servem para transitar, fazer uma relação entre as orações, entre as frases, entre os parágrafos, né? Então, inicialmente, e quando que eu uso? Numa introdução, no começo. Primeiramente, no início do texto, pode ser na introdução também. Antes de tudo, no começo, na introdução também. Desde já, no começo, na introdução também. Agora, eu quero dar uma continuação para a minha ideia. Eu quero ligar uma frase na outra, um parágrafo no outro, eu uso além disso. Eu também quero dar uma continuação também para o assunto, do mesmo modo, e assim por diante, tá, gente? Agora, eu quero concluir meu texto. Então, eu quero colocar lá no parágrafo de conclusão. Enfim, nota-se que é de grande importância, que é de fundamental importância, que as secretarias da educação e da cultura se unam a fim de que se façam mais programas de incentivo ao cinema no Brasil, por exemplo. Em suma, nesse sentido, tudo isso, gente, ó, eu posso dar lá na conclusão do meu texto, tá? Agora eu quero dar uma ideia de tempo no meu texto. Eu estou escrevendo uma coisa sobre a Guerra Fria e eu quero colocar alguma coisa após isso. Aí eu vou logo após. Outra, eu quero dar a ideia de tempo, ocasionalmente, posteriormente, enquanto isso, você quer comparar o Brasil com outro país. Enquanto isso em nosso país. Ok, gente? Você quer a ideia de que duas coisas acontecem ao mesmo tempo, concomitantemente, igualmente, que é semelhança, conformidade. Segundo a professora Rose, é preciso que nós façamos uso dos operadores argumentativos na redação do Enem. Então, segundo, conforme a professora Rose, de acordo com a professora Rose, é importante usarmos os operadores argumentativos na redação do Enem. Então, sempre que eu quero trazer uma fala de outra pessoa, que também vocês vão entender a importância de eu validar a minha informação fazendo uso de especialistas naquela área. Neste caso aqui, usei a segunda professora Rosa, mas eu não sou especialista. Então, se você usar isso lá no Enem, gente, eles não sabem quem eu sou. Isso não vai valer para nada, entendeu? Então, vocês podem falar segundo Brechara, segundo Pasquale Cipro Neto, pegar uma pessoa que tenha mais renome, que seja mais famosinha, né? E que seja de conhecimento de várias outras pessoas, e não só de vocês. Por exemplo, segundo o prefeito de Viçosa,
Entenderam? Então, não é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Certo, gente? Vocês têm que sempre pensar, quando vocês vão trazer uma pessoa para validar a ideia de vocês, procurem trazer alguém que seja de renome, alguém mais famoso, entenderam? Não tragam qualquer pessoa que eles não consideram. Certo, gente? Então, observe, ocasionalmente tempo, posteriormente tempo, igualmente, semelhança, conformidade, segundo, conforme e de acordo. A gente usa da mesma maneira, ok, pessoal? Então, gente, nós temos o por isso, que você pode usar também tanto no início do parágrafo, ou para ligar uma frase na outra. De fato, também pode usar no início do parágrafo, ou ligar uma frase na outra. Em virtude disso, naturalmente. Então, você pode, para concluir as ideias de vocês, por exemplo, gente, exemplo é muito importante usar para validar as ideias de vocês. Isto é, também vocês podem usar para validar as ideias de vocês. Em outras palavras, ou seja, então todos os exemplos aqui que eu dei são importantíssimos mecanismos de coesão, a fim de que o texto de vocês fique mais elaborados. Então, gente, finalmente, nosso último slide. Agora nós vamos falar de coesão por substituição. Por que a substituição é importante? Para evitar no meu texto a repetição. Ok, gente? Eu fico, por exemplo, às vezes repetindo muito uma palavra no decorrer do meu texto. Às vezes por desconhecer uma outra palavra que substitua aquela. Então, eu fico repetindo. E aí, se eu escrevo, por exemplo, 30 linhas, repito 20 vezes a palavra é um problema. Agora, se eu escrevo 30 linhas, repito 4 vezes a palavra, não é um problema. Ok, gente? Então, assim, e como eu posso evitar a repetição? Eu posso usar palavras sinônimas, certo, gente? Ou, por exemplo, eu uso assim, ó. Eu estou falando do meu texto de Porto Alegre. Aí eu falo a capital gaúcha. Estou falando de Castro Alves. Eu não quero repetir mais uma vez Castro Alves. Eu falo poeta dos escravos. Eu estou falando Papa, João Paulo II. Eu posso falar de sua santidade no outro parágrafo. Estou falando, por exemplo, de Minas Gerais, no meu texto inteiro. Eu não quero ficar repetindo Minas Gerais em todo o parágrafo. Posso falar a capital mineira, eu posso falar o estado de Aleijadinho, o estado de Carlos Drummond de Andrade e assim por diante, gente. Então, assim, tem outras maneiras de falar da mesma coisa sem ficar repetindo a mesma palavra. Então, a gente tem que evitar a repetição. Tudo bem, gente? Então, boa noite. Então, gente, boa noite, né? E espero que eu tenha contribuído com vocês.